Olá, letrados, bem-vindos a mais um vídeo do canal, o primeiro vídeo de 2026. Feliz Ano Novo para todo mundo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabi, você tá no Gabi em Letras e hoje nós vamos ter uma resenha dupla do livro A Cor Púrpura e do filme de mesmo nome. Vamos lá! Para quem ainda não conhece a obra ou quer saber mais um pouquinho, A Cor Púrpura de Alice Walker vai trazer pra gente a história de duas irmãs, a Sally e a Annette, que são separadas enquanto muito jovenzinhas, de uma forma muito brusca. Essas irmãs elas passam por várias questões complicadas familiares, questões sociais, pensando que esse livro ele foi escrito em 1944 e ele é ambientado ali entre os anos 1900 e 1940. A gente tem questões raciais muito fortes nesse livro, a gente tem reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, o que é aceito e o que não é aceito. E uma questão também que eu não posso deixar de trazer para vocês é que essa história ela é ambientada no sul norte-americano, né, no sul dos Estados Unidos. Então já é também um fator muito importante para a gente pensar na ambientação dessa história como um todo. Só para vocês terem noção do impacto desse livro, ele foi eleito pela BBC como um dos 100 romances que definem o mundo. E a separação dessas irmãs, a Annette e a Sally, ela impacta muito em como essas irmãs elas veem o mundo, em que experiências elas terão. Então nós temos aqui a nossa protagonista, que é a Sally, que está num casamento com uma pessoa muito agressiva, ela é obrigada a criar filhos desse companheiro dela que não respeitam ela também. É realmente uma pessoa que foi muito pouco instruída, estudada ao longo da vida. Ela é considerada semi-analfabeta, né? A gente vê até mesmo pelas marcações de linguagem nesse livro, que é um livro narrado pela própria Sally por meio de cartas. Ela escreve cartas para Deus e em determinado momento ela escreve cartas também direcionadas à sua irmã Annette, que ela nunca perde a esperança de reencontrar mesmo depois de muitos e muitos e muitos anos. Na verdade, de muitas décadas. Esse livro ele fala sobre trabalho missionário na África, de uma perspectiva completamente diferente do que eu já tinha lido antes, ouvido antes, enfim. Não é um livro fácil de ser lido. Para mim, particularmente, não foi uma leitura fluida. Acredito que tanto pelo momento em que eu estava vivendo na época em que eu li esse livro, porque eu estava num regime de trabalho muito intenso, estava me sentindo muito cansada, e esse é um livro difícil de ser lido, pelas temáticas e pelos acontecimentos. Então acabou que para mim não foi tão fluido, mas mesmo assim, pelo impacto da história, pelo vínculo dessas irmãs e pelo final que foi arrebatador, eu dei 4 estrelas e indico essa leitura por aqui, para quem quer ler livros impactantes e transformadores. Agora, antes de entrar nos comentários sobre a adaptação, o filme, eu queria muito pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Tem muita gente que tem assistido os vídeos, mas ainda não é inscrito. Isso ajuda o canal e também faz com que os conteúdos sejam mais indicados para você futuramente. Dá um like aqui, comenta se você já conhecia esse livro, se você tem vontade de ler ou se já viu o filme, tá? Não deixa de comentar, curtir e também compartilhe com quem pode gostar desse tipo de conteúdo. É muito, muito, muito importante para o crescimento do canal, ainda mais nesse início. Falando sobre o filme agora, a adaptação, lembrando que estou falando da adaptação de 1985, vou colocar aqui o pôster para vocês, que está disponível em alguns streamings, também vou colocar aqui do lado, onde vocês podem assistir. Eu achei que foi uma adaptação muito fiel, muito impactante. Tiveram poucos ajustes em relação à história original, em relação a acontecimentos, mas foram ajustes que eu achei muito necessários. A gente tem um filme muito sensível, conseguiu fazer uma escolha de elenco muito fiel ao que a gente tem descrito no livro. Gostei bastante, é um filme extremamente emocionante. Já preparem os lencinhos se vocês forem enfrentar, mas vale muito a pena. Uma das personagens principais é interpretada pela Oprah. O elenco como um todo é um elenco muito, muito forte e indico muito que vocês assistam. Eu percebo que o filme, apesar de ter retratado os acontecimentos primordiais da história, os principais, ele conseguiu trazer isso com uma, não sei se exatamente leveza, mas de uma forma até mesmo poética. É um filme muito bonito, é um filme muito emocionante, muito impactante,
que mexe com diversas emoções. Você sente tristeza, raiva, angústia, alegria também pelas pequenas alegrias e ao longo da história coisas maiores que vão acontecendo. Você vê o crescimento das personagens principais, principalmente da Sally, e você vê a Nath explorando o mundo de formas que ela também nunca tinha imaginado. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma leitura que, apesar de ser extremamente importante, eu não indico para todo mundo. Eu sei que tem muitos gatilhos, então avaliem bem antes de fazer a leitura, mas caso vocês sintam-se impactados a realizá-la, fiquem à vontade, vocês não vão se arrepender. É uma leitura realmente muito transformadora. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Um beijo e feliz ano novo!